Muito bom. Muito bom. Ok? Então, ó, botem aí na sua cabeça, tá? A tecnologia do futuro agora chama-se gramática. Não tô nem brincando, tá? Então, olha lá. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trabalhar aí na nossa gramatiquinha, tá? Então, peraí, deixa eu ver que tem mais alguém esperando aqui. Deixando o pessoal entrar. Pessoal, hoje eu vou dar um pedacinho, tá? Um pedacinho para vocês, uma amostra grátis, né? De um curso que a gente tem dentro da nossa plataforma que visa basicamente isso que eu tô falando aqui, tá? Vocês têm que botar na cabeça de vocês agora é o seguinte: tem que saber de tecnologia no geral. Mas a tecnologia do futuro agora voltou a ser língua. Lembra quando você tinha aquele negócio, né? Que quando há 10 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, quando eu era criança, né? A pessoa falava assim: ah, mas o meu filho ele fala inglês, né? Era, oh, o filho dela fala inglês, né? É uma coisa muito doida, né? Ah, o filho dela, lá em Belo Horizonte é assim, filho dela faz curso de inglês. Oh, faz curso de inglês. Aí sempre tinha aquele tio chato que já, hey, how are you? What's your name? Aí você, não, tio, não quero falar na frente de todo mundo. Né? Acho que todo mundo passou um pouquinho por isso aí. Então, ó, o que acontece? Né? O que acontece? O bicho pegou pra esse lado, né? Agora, olha lá, teacher, onde eu fazia curso, ele era antigramática. Eu me apeguei nisso. Não, gente, tem que ser anti-nada. Se a coisa existe, ela tem uma função, correto? É lógico que eu não vou fazer, não vou dar uma gramática para vocês, uma gramática onde você não tem que ser um gramarista, você não tem que ser um linguista, né? Essa não é a sua função. A sua função de aprender inglês não é essa, né? Existem profissionais que trabalham com isso, correto? São linguistas ou mexem só com gramática, né? Eu vou até conferir se essa palavra existe, porque às vezes eu uso ela, eu tô muito bom nisso, às vezes, em inglês e português. Às vezes eu uso umas palavras que não existem, eu tenho certeza que elas existem, e eu fico usando, repetindo elas um monte de vezes e, vamos ver, gramarista. E ó, também às vezes eu dou essa vacilada. Gramarista existe em inglês, grammarist, né? Então eu devo ter usado em inglês e não existe em português, aparentemente. Não sei, gramarista. Bom, depois eu vou fazer essa pesquisa. Então não usem em inglês, em português. Que aparentemente estou inventando. Mas a pessoa que trabalha com gramática deve ser alguma coisa, gramarista, essa profissão deve existir, né? Então esse não é o objetivo, tá? Por que você tem que entender gramática? Você tem que entender gramática porque gramática é a estrutura de tudo. A marca de um bom speaker é saber gramática bem, tá? Uma pessoa que fala bem, que sabe gramática, fala bem, porque ela sabe estruturar suas frases com eficiência, tá? Você vê isso muito, por exemplo, qualquer nativo que você pegar de português ou de inglês aqui e tal, os caras não entendem nada de gramática, né? Ah, eu falo bem, beleza. Fala bem e fala mal, né? É o famoso, você fala bem, mas fala mal, né? Então não adianta você ser nativo em português, aí quando você vai para uma entrevista, você fala assim, nós foi, porque lá no meu setor, nós foi outro dia, lá no negócio, e, né? Não adianta. Quando é a sua segunda língua, as pessoas vão entender os erros. Elas vão falar, peraí, não é a primeira língua dessa pessoa. Então, eu vou passar um pano. Mas quando é a sua língua, né? É meio complicado, tá? Então, eu aconselho vocês, além de estudar o português, o inglês, estudar o português também, tá? Que vocês vão precisar nesta era de ChatGPT.
Ok? Para isso, estou cá, eu, né, tentando resolver os seus problemas, né? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Com um pedacinho do curso, de um curso que a gente tem, né? Na nossa plataforma, que é o Perfecting the Perfect Tenses, né? Os tempos perfeitos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai tirar aí, ó, da cabeça é esse negócio. Ah, a gramática não serve para nada. Se não servisse para nada, não existia, tá? Não estava no livro, né? Se eu pegar qualquer livro aqui, ó, deixa eu pegar, cadê os meus livros, né? Olha aí, English File, né? Que é o amor da minha vida aqui, English File. Tem a gramática, é curtinha, é pro capítulo, ó, curtinho. 2, 3 parágrafozinhos, mas tá lá, né? É mais falar, é mais prática? É, mas tem que estar lá, tá? Então, não cai. Vou dar uma dica para vocês, ó. Hoje em dia, a gente se acostuma com a mediocridade, né? Por que a gente não pode fazer isso? Porque o mundo tá cheio de pessoa medíocre. Eu não tô falando no sentido de, tá? Quando vocês olham no dicionário aí, medíocre não quer dizer uma coisa má no, totalmente. Medíocre quer dizer uma pessoa que tá na média, né? E não se esforça para sair dali, né? Então, ó, se eu botar aqui, ó, medíocre. A gente tem as palavras em inglês, ó, mediocre, né? Poker. Olha lá, mediocre. Olha lá. Olha lá. Of only average quality, not very good. Né? Então hoje a gente está cheio de pessoas assim, que é not very good. Ah, ele faz trabalho, não é muito bom, mas faz trabalho. Né? A gente tem que, ó, trocar essa mentalidade aí. Né? Então esse negócio do cara, eu sou anti-gramática. É a incorporação da mediocridade. Né? Isso aqui dá. Né? Então a gente tira isso daí, esquece isso daí, que isso daí é uma coisa que às vezes a gente tem, né? Tá incorporado às vezes no pensamento brasileiro de ser. Né? Ah, não, isso aqui dá. Não, pô, você tem um potencial para ser mais do que você é agora, por que não? Ok? Então olha lá, vamos lá. Perfect tenses, né? Que são os tempos perfeitos. Aí todo mundo fica doido, fala assim, não, teacher, aí tem um perfect present perfect, blá, 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 perfect, past perfect, perfect, né? Mas é muito mais fácil do que a gente imagina, tá? A primeira coisa que a gente tem que sempre ter em mente, tá? É que todo nome em inglês ele tem um motivo de ser, né? O subject é o sujeito que faz a ação. Fala isso acho que na outra aula, né? Por isso que quando você está vendo o noticiário lá, né? Fala assim, o sujeito, né? O sujeito. Por quê? O sujeito faz a ação, né? Então, objeto, né? Por que a gente chama objeto de objeto? Porque não move, não mexe sozinho, ó. Tem que mexer. Então, eu sou o sujeito, eu faço ação no objeto. Por isso que ele chama objeto, né? Então, olha aí. Tudo se encaixa. Tá? Então, lá. A Tayla falou, realmente eu aprendi mais inglês sem gramática do que com gramática. Ela falava que era inglês quadrado não funciona. E realmente não funcionou comigo. Beleza, cada um também adapta, né, do jeito que acha melhor, né? Eu acho que vocês não têm que virar gramaristas, mas a gramática é essencial. Tanto que a gente tem, né, esse livrinho aqui, ó, esse livrito, né, que a gente usa na escola aqui e tal, é escrito pela Oxford, ó. E ele tem sua, né, não é escrito pela faculdade ali do Rafael Silva Caetano, né? É escrito pela Oxford. Então ele tem o gramática. Então, né, eu sou, ó, eu sou uma pessoa medíocre, confesso. Medíocre no sentido que eu não sou a faca mais afiada da gaveta, né? Deixo muito a desejar em termos cognitivos. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo foi meu pai falava assim: ó, tá vendo ali? Esse negócio foi a Oxford que fez. Então a chance da Oxford estar certa é muito maior do que você tá certo. Né? Então, quando você vê um trem, tenta seguir. Lógico assim, faz a sua análise ali, vê o que é, né? Mas a chance, né? Estatisticamente falando, né? Então, se o cara tiver escrito aqui, eu fui lá conferir, fui na internet conferir, fiz, acho que tá certo, né?
Até provem o contrário, etc, etc e tal, né? Então, eu vou dar uma para vocês aqui, né? O perfecting the perfect tense, né? Hoje a gente vai falar do tão temido perfect simple, né? O present perfect, o perfect simple, tão temido que eu até erro, né? É o present perfect, né? E eu fico naquela, e todo mundo fica naquela assim, meu Deus, teacher, não consigo usar, não consigo usar. Não dá, aí ou eu uso o past simple, ou eu uso o present perfect errado, né? Eu não consigo. Falei, mas não consigo usar porque você não tem a função uso instalada na sua cabeça, né? Por quê? Quando você tem a função uso, você tem a necessidade, né, daquela coisa, é óbvio que você vai dar um jeito de aprender e vai utilizar. Então eu estou aqui para mostrar para vocês qual é a função desse tênis e não fazer vocês decorarem ele, tá? Tem essa diferença também, tá? Tem gente que ensina gramática fazendo você decorar a estrutura para lá. Isso não adianta. Isso deve ser o professor com quadrado lá que ela estava falando, né? Isso daí também não adianta, tá? Nem extremos também não são, né? Não são agradáveis nem para cá nem para lá. Então, olha lá. Você não pode ensinar uma coisa sem explicar para que ela serve, né? Então, por exemplo, se eu viro para você e falar assim, ó, todo dia às 5 horas, tá? Vai ali naquela mesa e passa um pano do lado direito dela, por favor. Qual que é a primeira coisa que você faz? Pra quê? Né? A gente faz isso toda hora, né? Quando alguém fala alguma coisa pra gente. Aqui vocês têm que se perguntar o mesmo. Present perfect, pra quê? Né? Então hoje eu vou mostrar para vocês o pra quê, né? Porque senão vocês vão ficar pensando a vida inteira que o present perfect fica passando o pano ali às 5 horas do lado direito da sala, da mesa, né? Então olha lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é forma, né? Então olha a forma do present perfect, tá? Sei que assusta, mas eu botei ali, né, em cores diferentes para vocês verem e cada coisa faz a sua função, né? Então olha lá, a forma do present perfect é o quê? Have, has, mais um past participle, né? Para quem não lembra de past participle, depois eu vou mostrar a tabelinha ali, né? Tabelinha é o quê? Eu tenho três formas ali do verbo, né? Eu tenho o verbo no infinitivo. Infinitivo a gente sabe o que é, porque é a mesma coisa em português, né? Infinitivo é a forma básica do verbo. E por que eu chamo esse verbo de infinitivo? Né? Você já pararam para se perguntar? Né? A gente chama ele de infinitivo em português, chama de infinitive em inglês. Né? Porque ele tende ao infinito, ele não está apontando para nenhum tempo, né? Ele não está apontando claramente para tempo algum, né? Então, por exemplo, eu falo assim, to work, trabalhar. Ele tende ao infinito, porque trabalhar não está apontando para tempo nenhum. Se eu falo trabalhou, ele está apontando para quê? Passado. Vai trabalhar? Está apontando para quê? Para o futuro. Ou trabalhará, né? Está apontando para o futuro, né? O presente. Ele trabalha numa firma, apontando para o, né, presente. Tá? Então, olha lá. Aí a gente tem três, né? Tem o infinitivo, o past simple, que é a forma passada simples, né? Por isso que chama past simple, né? Trabalhei ontem. I worked yesterday, né? E a gente tem o past perfect, né? Que é o passado perfeito, né? O passado particípio, né? Então, olha lá. Aí eu boto um have ou um has, tá? Por que eu boto have ou has? Porque esses são os meus verbos auxiliares, eles me auxiliam a fazer a sentença, tá? I have seen that film twice. She has not seen that film twice. Have they seen that film twice? Então, ó, muito simples. Have é o seu auxiliar, é seu parceiro para fazer a sentença, né? Porque se eu tirar o have e falar assim, I seen that film twice, não faz sentido. Então, have e o has te auxiliam, tá? Aí a fazer essas sentenças no past participle, no perfect simple, né?
Por enquanto, eu não quero que você pense em função. Estou te mostrando a forma, tá? Foca na forma. Foca na forma. Sempre vou ter ali have ou has, um particípio, past participle, e o resto da sentença. Então, olha lá. Sujeito, have seen that film twice. She has not seen. Ah, mas mudou ali, né? Por quê? Na terceira pessoa, she, he, it, a gente usa o has. Moleza, tá? E, como de praxe, em todos os tempos verbais, né? Eu troco ali, ó, inverto, né? O have e o seen quando eu tô, né? Quando eu tô falando de perguntas, né? Eu inverto o have e o seen, não, o sujeito e o auxiliar, né? Que é o have ali. Tá meio confuso? Tá meio confuso? Você é confuso mesmo, né? A vida é uma grande confusão, né? Mas eu quero que vocês foquem agora na forma, ó. Focou na forma? Have, has, plus past participle, tá? É isso que você tem que lembrar agora. Essa é a forma, tá? Então lá, a gente tem a forma contraída, que eu posso falar I've seen that film twice também, and she hasn't seen that film twice. Então, ó, o have, né, becomes of, né? I've seen, e o has not, ou have not, né? Aqui nesse caso, has not becomes hasn't, né? No caso, se fosse have, seria hasn't, haven't, né? Ah, teacher, e a contração ali do has? Mesma coisa. I, she's, né? Igual a gente faz a contraction de she's. Ah, mas como é que eu sei que é is e não sei o que? Ah, em contexto. Você olha lá, se tem um participio depois, tô falando present perfect. Correto? Então lá, isso foi forma, né? Primeiro a gente trabalha com forma. Agora eu vou te mostrar, né? Para que eu uso? Aqui, ó, é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Então, ó, então o que acontece? Primeiro a gente viu a forma. Imagina que você está olhando para um martelo, tá? Todo mundo está olhando para um martelo. Melhor, deixa eu pegar aqui, ó, uma caneca. Opa, aqui, ó, caneca. Todo mundo tá me vendo aí? Ou não? Olha aí, imagina você tem uma caneca, né? Canequinha, né? Caneca, ela tem uma forma. Você sabe para que ela serve? Quer dizer, vocês sabem, né? Mas se eu mostrar a forma aqui, ó, e não falar para você para que ela serve, né? Você vai falar, tá me mostrando um objeto. Eu falei assim, ó, acabei de mostrar para vocês a forma, né? Então essa é a forma, ó. Um cilindro aqui, uma alça aqui e tal. E essa é a forma, tá? Não tô falando nada sobre função ainda, tá? Então a forma do present perfect tá aí, né? Deixa eu compartilhar de novo aí. Se vocês não estiverem vendo, tá? A minha apresentação, vocês gritem, por favor. Tá? Então a gente viu forma. Ó. Então memoriza essa forma aí. Have or has plus past participle. Ah, eu tenho que memorizar todos os past participle? Não, para isso que a gente tem a tabela, né? Te mostro aqui, ó. Olha aí. Então, tabela, um monte de tabela. Ah, teacher, como é que eu vou aprender isso daí? Como é que eu vou memorizar? Usando bastante exercício, treinando, praticando seu speaking, listening, writing, speaking. Ah, teacher, mas é muito difícil. Sai da minha live agora. Tô brincando. Mas, gente, não tem nada fácil nessa vida, né? Que aprender tem que estudar, né? Não existe o método, né? Deite, bota o fone, aprenda espanhol dormindo. Aí você bota, né? O fonezinho, vai dormir no outro dia e tá, olha que tal tia. Né? Não tem isso, tá? Tem que estudar, né? Tudo na vida, tá? Não tem fórmula mágica. Por isso que eu te falo, aqui às vezes eu vejo quem que tá meio assim, quem que não tá, porque tem gente que entra na live querendo fórmula mágica, tá? Que a gente não vende fórmula mágica, não. Né? Eu não aprendi com fórmula mágica, eu aprendi lendo, escrevendo, ouvindo, falando, praticando, tá? Você pode perguntar para qualquer professor, que é a melhor amostra que tem. Você pergunta para o professor que não é nativo, assim, como é que você aprendeu? Teve
um curso que você fez, 3 meses, fez... Não, eu aprendi como? Lendo, estudando, escrevendo, falando e ouvindo, né? Então não tem fórmula mágica, tá? Você não vai fazer 2 semanas de curso, 1 mês de curso e sair falando. Não vou esconder, não vou enganar. Aqui a gente não tá aqui para enganar ninguém, ok? Então olha lá, agora que eu te mostrei a forma, né? Que eu falei, olha a forma desse cilindro com essa, né, alcinha aqui. Agora eu vou te falar para que serve, né? Que é o mais importante. Você fala assim, eu entendi a forma. Né? Agora eu quero saber para que isso aqui serve. Para que isso serve? Né? Beber água. Não é isso? Ou tem várias variantes. Tem as variações, né? Isso aqui você pode beber água, você pode beber chá, né? Interessante, ó, porque ela é feita de porcelana, de cerâmica. Então ela é mais própria, ela tem uma alça, né? Para quê? Para eu não me queimar quando eu pegar. Então ela deve servir mais para beber chá do que para beber água, né? Olha aí, né? A gente fazendo a coisa ser compreensível dentro da cabeça da gente. Então deve ser para bebida quente, né? Tá, então tem essa forma aqui que ela serve para bebida quente, né? Por quê? Porque ela tem essa alça aqui, ela tem esse formato, ela é feita de um material que, né, não libera muito calor e tal, então eu imagino que deve ser para uma bebida quente. Você fala, tá certo, né? Então você viu que a forma acompanha a função, né? Por isso que por isso que aquelas pias de bojo quadrado não funcionam, tá? Vocês estão tirando logos da coisa. Quem arquiteto inventou aquela pia de bojo quadrado, né? Tem que ter o CRA, sei lá, dele caçado. Porque fica resto de comida no canto. Pia não foi feita para ser quadrada. Pia tem que ser abaulada, né? Côncava ou convexo. Convexa. Tá? A mesma coisa a gente tem para a língua. Então, olha lá. The present perfect. Primeiro uso aí, ó. Unspecified time before now. Então, olha só. Um tempo não específico antes de agora. We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. Então, olha que lindo isso. A gente tem o past simple, que é o passado simples. Por que ele chama simples? Porque ele é dependente de um tempo específico. Então, olha para a frase. Né? Então, olha lá. O past simple, ele é exatamente onde essa bolinha tá, só que sem interrogação. O present perfect é onde essa bolinha tá com a interrogação. Então, olha como é que eu posso fazer duas... tem uma situação muito boa. Muito boa. Vou até sair aqui da apresentação, que vocês vão entender exatamente na hora o que eu vou falar. Imagina que você está passando na frente de um, sei lá, de um bar, tá? Na frente de um bar. Você e seu namorado ou você e sua namorada. Olha a situação, tá? E aí, a pessoa que está do seu lado pergunta assim, né? Seu parceiro, namorada ou namorado, pergunta assim: Ô Rafa, você já veio neste restaurante antes? Né? Como é que seria essa frase? Seria assim, ó. Have you been to this pub before? Olha aí. Olha a pergunta tricky, a pergunta capciosa. Né? Sabe por quê? Porque a minha namorada tá falando isso porque ela sabe que eu já levei minha ex nesse bar. Então, olha aí. Brotou um ciúme. Have you been to this pub before? Né? A minha resposta pode ser de 2 jeitos. Tá? Ela pode ser no past simple e eu acabar com o meu relacionamento. Ou ela pode ser no present perfect.
e eu continuar namorando com a minha namorada. Se liga nessa visão aí, tá? Se eu quiser continuar namorando com a minha namorada e falar assim, eu já vim aqui já, não importa quando, né? Então, eu já vim aqui já, né? A resposta certa é yes, I have. I've been here twice. Olha lá. Olha lá. Yes, I have. I've been here twice. Não falei quando, não falei data, não falei hora, falei nada. Só falei que eu já vim aqui antes. Ponto. Preservei o meu namoro. Tá? Agora, se eu quero me lascar e acabar com o meu relacionamento, o que eu falo assim? Oh, yes. Yes. I have. I came here in. Não, vamos botar uma mais sofisticada. I had a drink. I had some drinks here 2 months ago. Olha aí. É simple. Acabou de acabar com o seu namoro. Sabe por quê? Sua namorada sabe que Opa, errei o to ali, ó. Que 2 months ago você ainda estava com a sua ex. Então, ela já conectou aqui, sinapses, papapá. Ela falou assim: você já veio aí a conversa já muda até de tom, né? Eu não vou entrar nesse bar, não. Você já veio com a sua ex-namorada aqui. Você tá me levando pro mesmo bar que você levou a sua namorada. Então, olha só como é que a língua pode salvar. Né? Então, ó, I've been here twice. Não falei com quem, não falei quando, não falei nada. Se eu falar assim, I had some drinks here 2 months ago. Opa, 2 months ago, com quem que você tava, amigão? Tava comigo ou com sua ex? Então, dançou, né? Tá me trazendo onde você trazia a sua ex? Né? Isso vale para homem e para mulher, tá, gente? Não tô falando. Tô sendo específico para a mulher. Não. Então, olha só como é que as nuances da língua podem, né, modificar tudo, tá? Então, ó, voltando aqui pro meu slideshow aqui, slideshow Bob. Então, olha lá. O present perfect, eu uso ele quando o tempo é não especificado, tá? E foi antes de agora, antes do presente, tá? Ou seja, está no passado não especificado. Então, olha lá. Olha os exemplos que eu tenho ali. I have seen that film twice. Eu já vi esse vídeo 2 vezes. Você sabe quando? Não. Você sabe se foi com minha ex? Não. Você sabe se foi com meu irmão? Não. Você sabe se foi com em 2022? Não. Eu sei que você viu ele 2 vezes. Né? Então, olha lá. Mary has been to France many times. Então, ó, a Mary já foi para a França várias vezes. Eu sei qual ano? Não. Eu sei com o que ela foi? Não. Tudo nessa frase está não especificado, a não ser a informação que eu tenho que ela já foi lá. Então, olha lá. They have played PS5 before. Então, eles já jogaram o PS5 antes. Não é a primeira vez que eles jogam. Ah, quando que foi? Não sei. Né? Então, ó. I have walked on this path before. Então, eu já andei por esse caminho aqui antes. Quando? Não sei, não é importante. Tá? Então, olha só. A primeira função do present perfect é você relacionar uma coisa mais à sua experiência do que a um tempo específico, tá? Então, você pode utilizar isso. Olha, eu estou ensinando coisa errada para os alunos, quer ver? Você pode utilizar isso para omitir informação, tá? Não omitam informação deliberadamente, tá? Isso é muito feio, tá? Mas esse é o tense que a gente usa para omitir informação, né? Você às vezes pode estar falando isso para o seu bem também, né? Às vezes alguém pergunta alguma coisa, você não quer falar, você fala assim, não, você usa o present perfect, tá? Por quê? Você não precisa falar quando, né? Não quer falar quando, não é de sua conta, tá? Então, olha lá. Para continuar isso, you cannot
use the present perfect with specific time expressions, such as yesterday, 1 year ago, and last month. Então, ó, tá proibido usar, tá, o present perfect para situações onde você especifica quando, porque isso é função do past simple, tá? Então, olha lá. I have seen that film last week. Errado. I've been to London 2 days ago. Errado. She has called me yesterday. Errado. Has John visited you last week? Errado. Porque em todas essas fases eu estou especificando, tá? Onde, né? Quando, na verdade, eu fiz tal coisa, tá? E essa não é a função do present perfect. Ok? Então, olha lá. Continuando aqui, ó. However, we're allowed to use the present perfect with unspecified time expressions such as already, never, ever, once, many times, before, yet, and just. Tá? Então, olha lá. I've met him once before. Have you finished your homework yet? Joe and Susie have never climbed the Everest. Então, olha só. O primeiro eu estou usando before, que é antes, né? O yet, que seria meio que um ainda, tá? Não tem uma, né? Algumas palavras têm uma tradução meio assim, tá? Você já terminou o seu... Você ainda não terminou o seu, né? Seria uma coisa, uma tradução adaptada aí, né? Não, eu não terminei o meu meu homework ainda, né? E ela nunca, né? O never é bem fácil, né? Nunca. Então, ó, olha lá. A practical approach to unspecified time. Vamos lá. Unspecified time can be a very loose term. Let's split it into cases, né? Então, olha só. Tempo não específico pode ser uma coisa muito loose, né? Então, a gente tenta aí especificar um pouquinho em casos, tá? Vou parar aqui um pouquinho, só para vocês, só para dar um check out aí, né? Para ver se tem palavras. O auxiliar no present perfect vai ser o have? Sim. Auxiliar, auxiliary, né? Quer dizer o quê? Aquele que auxilia, help, né? Então, o auxiliary é o helper, tá? Ele tem o nome de auxiliar por quê? Porque ele me ajuda, né? Então, sim, vai ser ou have ou has. Então, olha só, viram como é que fica muito mais simples de eu entender para que serve do que decorar aquela estrutura toda sem função nenhuma, né? Mesma coisa da pessoa te apresentar uma chave de fenda. Falou assim, ó, isso daqui é um cabo com um negócio de metal aqui. Beleza? Beleza. Se você nunca viu uma chave de fenda, não sabe, você fala, tá, mas para que isso serve? Ah, tá, não, isso serve pra você pegar aqui, ó, e tirar esse parafuso. Ah, tá. Agora eu entendi para que serve. Se a pessoa te dá uma coisa, só te mostra a forma, não te fala para que serve, você fica lá, tá? Não vou usar, porque eu não sei para que é para usar. Correto? Agora você sabe para que é para usar. Para que você usa o tal do present perfect? Para falar de coisas, de tempos não específicos no passado. Tá, eu tô falando de alguma coisa que eu fiz, uma experiência que eu tive no passado. Não quero especificar quando foi present perfect. Beleza? Lembra da minha situação lá, né? Passando de mão dada na frente do bar que eu ia com a minha ex-namorada, né? E aí a minha namorada pergunta: ah, nós estamos indo nesse bar aqui. Have you been here before? Mas duas funções ali, né? Present perfect salva o seu relacionamento, past simple te condena, né? Então present perfect é o quê? I've been here twice. Pum, acabou o assunto. Vamos entrar? Vamos, né? Ao past simple. Ah, I had some drinks here last month, 2 months ago. Ah, já a pessoa já fez o cálculo. Mas 2 months ago você tava com sua ex-namorada? Então você tá me levando no mesmo bar que sua ex-namorada se levar sua ex-namorada. Então é assim que funciona. Né? Então, ó pra você ver. Já salva uma situação chata ali. Beleza? Então, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu tô no... Né?
Então vamos lá. Eu dividi aqui, ó, em vários casos. Olha só, tanto de casos. Né? Eu não vou falar os casos, tá? Os casos são muitos. Se você quiser os casos, faz a nossa membership lá, tá? Para você ver esse curso todo na íntegra. Mas, antes de eu ir embora, eu vou... Peraí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. A gente já foi para esse perfect, né? Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Então, olha lá. Às vezes, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui, que a gente já está chegando no final da nossa live, né? Então, olha lá. Às vezes eu posso usar um tempo. Vocês vão ver uma frase que tem um tempo, né, especificado. E aí você vai vir na próxima live, né, e falar assim: esse teacher me ensinou tudo errado. Ele ficou batendo na tecla aqui que não tinha que usar, né, tempo com o present perfect. Aí o meu professor lá, eu vi no YouTube que o cara usou essa frase aqui, ó, teacher. I have lived in Dublin since 2019. E agora aí, teacher? Que você falou que eu sou muito bom no inglês e tal, não sei o que, me ensinando coisa errada. Então, olha só. Você pode utilizar um tempo, você utilizar um tempo numa sentença não quer dizer que você está se baseando in 2000. Qual que é a diferença entre essas duas frases aí? Pode usa a mãozinha aqui, ó. Que tem aí embaixo, ó. Tem uma mãozinha aí para você levantar a mão. Qual que é a diferença? Essas duas frases aí. Quem sabe? Quem vai ser o corajoso? Tô brincando. Quem sabe essa aí? Ninguém? Não palpiteiro? Eu gosto de palpites também. Podem palpitar. Opa, olha a Valéria aí, ó. Diga, Valéria. Pode abrir seu microfone aí e falar. É o uso lá daquele Live que foi tirado. Hã? Live, eu acho que é Live que chama. Lived. É o uso dele, que não tá Aham. na outra frase. Aí já torna outro modo de falar, outro significado. Sim, tem outro significado, mas deu para entender a diferença entre eles? Olha lá, se eu falo assim, I lived in Dublin since 2019 e I lived in Dublin 2020. Qual que seria a diferença do significado? O que você acha? Alguém aí? Vou falar aqui, ó, explicar rapidinho que a gente já está chegando no final. Olha lá, quando eu uso since, o que eu estou falando? Eu não estou me encostando numa data do passado, mas estou referenciando essa data para fazer uma conexão do presente com o passado. Então, viu que não é uma coisa num passado fechado, né? Igual eu tenho ali embaixo, ó, I lived in Dublin 2020. Então, olha a diferença. I have lived in Dublin since 2019 quer dizer que eu moro desde 2019, eu ainda moro, tá? Então, eu fiz o quê? Uma conexão do presente com o passado. Aí eu posso usar a data. A mesma coisa serve para o for. Por quê? Porque eu estou pegando a data como referência e não tempo fechado, né? I've lived, então lá, I've lived in Dublin for 10 years. Mesma coisa, eu estou usando os 10 years ali, ó, como referência,
né? Não como tempo fechado. Mas se eu falo para você, I lived in Dublin in 2020, quer dizer que eu morei no ano de 2020. Não moro mais. Tá? Deu para entender? Pessoal, meu tempo está curtíssimo, acabando. Vocês têm alguma pergunta, pode me mandar aí. Eu não vou mostrar a apresentação, não dá tempo, tá? Então é para isso que a gente tem um curso de quase 4 horas lá na nossa plataforma falando só disso. Olha só que tema mais, né, complicadinho. Mas que lá eu te explico dessa maneira fácil para você entender função e não ficar só, né, pensando, gramática é chato e não serve para nada. Não, serve. Para isso que a gente vê, tá? Então, lembre-se disso. Tudo que a gente fala aqui tem função, tem alguma função, tá? Você só acham ruim, vamos dizer assim, né, de ter que estudar a gramática porque vocês não entendem qual a função daquilo. Se a gente vê, né, por exemplo, se você vê uma ferramenta que você não sabe qual é a função daquela ferramenta, você olha para aquilo ali e fala, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou aprender a usar essa ferramenta se eu não sei qual que é a função dela, né? Agora, olha para você ver. É lógico, gente, aqui ó, no curso lá vocês vão ver que o Present Perfect tem 1000 funções. Não é só essa, tá? É por isso que eu estou falando com vocês, né? Essa livezinha nossa bem rápida, só para eu mostrar para vocês alguma coisinha aqui, né? Para vocês entenderem e verem também como é a nossa plataforma e como vão ser mais ou menos as aulas, né? Vocês vão ter lá, bem explicadinhas, ensinando você a utilizar de verdade, não memorizar, tá? A gente não trabalha. É lógico que memorização é parte do processo de aprendizado. Mas o importante é vocês entenderem para que vocês vão usar aquilo ali, tá? Então, ó, assim eu vou me despedindo. Antes de me despedir, alguém tem alguma perguntinha, alguma coisa? Já falando que essa live vai ficar gravada, tá? Então, se você quiser revisitar a nossa live aí, fique à vontade. Beleza? Alguém? Perguntinhas? Não? Olha lá. Não se esqueça de dar uma olhadinha ali, ó. Seda College Online. Obviamente, pessoal, tá? sedacollegeonline.com. Obviamente, a gente não tem. Esse curso é um curso muito específico, né? Para questão de gramática, né? Para quem quer aprofundar e aprimorar a sua gramática mesmo. Lógico que a gramática é mais leve nos outros cursos, tá? Então você pode dar uma browseada lá, a gente tem curso de um monte de coisa, tá? Não só de gramática, obviamente, tá? E aí você vai achar um curso ali na medida para você, porque são mais 75 cursos, a gente tem muito curso, né? Então, para a sua escolha ali, sempre vai ter um cursinho que te adequa melhor. Beleza? Então, ó, fica assim. Ó, obrigado a você, Karina. Né? Estamos aí para o que der e vier, precisando, né? E não deixem de dar uma olhadinha no nosso site lá, que ele tá lindão. Você pode fazer as primeiras 4 aulas de todos os cursos, tá? Então, se você quer pegar um feeling aí de como o nosso curso funciona, é assim que a gente faz. Eu não fico aqui falando, e vocês não sabem o que está acontecendo. Chega lá, faz a primeira inscrição e depois vê o que é, não. Não, vai lá. Liberou as aulas para vocês fazerem, tá? Liberamos as aulas, vocês vão lá, fazem as aulas, vê, né, dão pra gente um feedback se vocês, né, gostaram ou não, né? Isso é que é o importante. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Não se esqueçam que toda quinta-feira estamos aqui e hoje para os membros da plataforma, tá? De noite tem livezinha com a teacher Carol lá na nossa plataforma, tá? Não deixe de não perder. Olha aí, né? Tá bom? E ficamos assim. Não se esqueça que toda quinta-feira tem a nossa livezinha aqui. Cola com a gente, que sempre tem um assunto legal. Eu vou sempre deixar um ganchinho para você ir lá dar uma olhadinha nos nossos cursos, né? E quem sabe desenvolver o seu inglês aí mais um pouquinho. Beleza? See you next time.